Irmãos queridos, boa noite a todos, que a maravilhosa graça e a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. É com alegria que nós louvamos, bendizemos ao nosso Deus, o nosso Senhor. E agora, momento tão importante do culto, momento tão importante também para a sua devocional, aí na sua casa, o momento da pregação da palavra do Senhor, da exposição das Escrituras. Nós que estamos na série O Deus que nos guia e guarda. E hoje nós vamos aprender que o Senhor nos guia para a eternidade. O Senhor nos guia para a eternidade. Abra a sua Bíblia. Convido você a abrir sua Bíblia, querido, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos, irmãos, ler dos versos 1 a 10. Peço que você acompanhe com fé, com atenção, com entusiasmo, com interesse a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nós vamos ler, não é qualquer palavra, não é de qualquer um, é a palavra do Senhor, a palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Acompanhe com fé, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar, queridos. Pai bendito, Pai celestial, louvado e glorificado seja o teu santo nome. A tua palavra é a verdade. E nós, ó Deus, repetimos as palavras do nosso Senhor Jesus em sua oração. Purifica-nos, ó Deus, na verdade, santifica-nos na verdade. Senhor, nós precisamos de bom ânimo, nós precisamos, ó Deus, de consolo. O teu povo, ó Deus, precisa vencer o medo, o pavor da morte. Nós precisamos de esperança no Senhor. Por isso, aplica aos nossos corações a tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra, ó Deus, que é eficiente e suficiente, a tua palavra maravilhosa, a tua palavra poderosa, a tua palavra atual. Fala conosco, ó Deus, nós precisamos ouvir tua voz. E é no precioso nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e que nos garante a vida eterna, nele, é no precioso nome dele que nós oramos gratos. Amém. Queridos, as crianças vão fazer o seguinte desenho. Crianças, prestem atenção, vocês vão desenhar. Numa folha vocês vão pegar, vão desenhar uma tenda. Talvez você não saiba o que é uma tenda, uma barraca, pode ser uma barraca ou uma casinha. Se você puder desenhar uma barraca, então desenhe uma barraquinha, não precisa nem fazer muito bonita não, não precisa enfeitar essa barraca não, tá? Uma barraca muito simplesinha, crianças, vocês vão desenhar. E ao lado, vocês vão desenhar uma casa, aí sim. Desenhe uma casa muito bonita, se você puder pintar, colorir, uma casa bastante bonita, uma casa grande, pode ser até uma mansão, se vocês quiserem, tá bom? Então, crianças, desenhem uma barraquinha e desenhem uma casa, uma mansão. E depois o pastor vai explicar para vocês o porquê que eu pedi para vocês fazerem esse desenho. E se vocês prestarem atenção na mensagem,
vocês já vão entendendo por que o pastor pediu para vocês desenharem isso, tá bom? Prestem bastante atenção, enquanto vocês vão desenhando, vão prestando atenção no que o pastor está dizendo, tá bom? É a lição da palavra do Senhor para a sua vida. Queridos, uma das palavras mais ouvidas, uma das palavras que nós mais temos ouvido, mais nós temos lido nesses últimos dias, é a palavra morte. Eu sei que você tem ouvido muito. Nós ligamos, por exemplo, a televisão, acessamos algum site, está lá o número de mortes, número de pessoas mortas pelo Covid-19 no dia, número de pessoas mortas, né, no total no Brasil, né, nesse tempo, no mundo. Então, a palavra morte é uma das mais faladas, uma das mais noticiadas nesses últimos dias. E esta palavra causa verdadeiro pânico e pavor em muitas pessoas. Tem pessoas que não podem ouvir esta palavra, tem pessoas que de fato detestam a palavra morte. Sim, não é uma palavra agradável. Nenhum de nós gosta da palavra morte, nenhum de nós acha que a palavra morte é uma palavra agradável. Aliás, a Bíblia trata da morte como inimiga, é o último inimigo. Então a palavra não é algo agradável para o ser humano. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Esta palavra, então, que causa pânico e pavor em muitas pessoas. Mas a minha pergunta é, e em você, o que essa palavra causa? Quando você ouve sobre a palavra morte, mais do que isso, queridos, quando nós pensamos sobre a palavra morte, quando você considera sobre a morte, como o seu coração fica? Temeroso, assustado, angustiado, desesperado, como o seu coração fica? Ao pensar sobre a morte, você já pensou sobre a sua morte? Talvez alguém diga assim, não, de jeito nenhum, por que pensar na minha morte? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é sério. Isto é bastante sério, e eu preciso falar com vocês sobre esse tema, morte, e eu preciso levar-lhes a pensar sobre a morte. Então essa não é uma mensagem agradável. Certamente após essa mensagem você não vai ficar entusiasmado, mas é uma mensagem como toda mensagem deve ser da palavra, porque a palavra de Deus lida com vida e morte. Eu quero dizer que você precisa pensar a respeito da morte, você precisa pensar a respeito da sua morte. Provavelmente você prefere não pensar ou falar sobre a sua própria morte, como a maioria das pessoas, mas ignorá-la, eu preciso dizer isso para você também, não a impedirá de acontecer. Alguém disse que a probabilidade de uma pessoa morrer ainda é de quantos por cento? 100%. A probabilidade de alguém morrer é 100%. Avanços na medicina podem até prolongar a vida das pessoas. Aliás, há uma corrida na ciência, agora para criação da vacina, né, contra o Covid-19, mas há uma corrida na ciência, um trabalho na ciência para que a vida das pessoas possa ser prolongada. Agora, o que adianta a nossa expectativa de vida crescer de 70 para 80 anos, de 80 para 90 anos, quem sabe, com o avanço da ciência, da medicina, o ser humano passe a viver mais 100 anos, quem sabe, mas um dia o que vai acontecer? Depois desse tempo ele vai morrer. Então, queridos, a medicina, ela tem tentado, mas por mais que possa prolongar a vida, ninguém vive aqui para sempre. No final, os médicos perdem todos os seus pacientes, até eles mesmos morram, eles perdem os seus pacientes em algum momento. Saiba disso, não é algo agradável que eu vou falar, mas nós precisamos pensar nisso. Em algum momento você vai morrer, em algum momento todos irão morrer. Então, queridos, todos aqueles que você ama morrerão, toda a vida nesta terra termina em morte. Gostemos disso ou não, seja isso agradável aos nossos ouvidos ou não, nós precisamos pensar sobre morte. Como eu disse, não é uma mensagem agradável. E eu, como pastor, preciso falar sobre isso, preciso prepará-los para isso. De nada adianta falarmos apenas sobre a vida aqui, e como é bom e importante falarmos sobre a esperança nesta vida aqui, esperança de conforto, de consolo, esperança do socorro do Senhor aqui, mas eu preciso falar-lhes sobre morte. Não adianta você negar, não adianta você dizer, não gosto nem de pensar nisso.
Você pode não pensar, você pode ignorar, mas a morte, veja, se Jesus não voltar antes, a morte vai bater à sua porta, vai chegar na sua vida e na minha vida e de todos que nós conhecemos. Mais cedo ou mais tarde, nós não sabemos quando, e ainda bem que não sabemos quando. Então, queridos, a morte, a pergunta que fica é, mas a morte é de fato a última frase no livro da nossa vida? Será que a morte é a última frase no livro da sua vida? Ou existe algo além da morte? Nós declaramos o credo apostólico agora há pouco. Isso é muito precioso. Nós precisamos resgatar isso. Cristãos resgatar a declaração de fé que temos ao longo de anos. E sabe, você se lembra do que você acabou de declarar? O finalzinho do credo apostólico? Creio na ressurreição do corpo na vida eterna. Cristãos têm declarado isso ao longo dos séculos. Creio na ressurreição do corpo na vida eterna. Será que isso são meras palavras, palavras soltas, lançadas ao vento? Ou será que nós, quando declaramos isso, nós de fato cremos nisso? Você crê na ressurreição do corpo, você crê na vida eterna. Isso significa que se você está em Cristo, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, sua morte física não será a última frase no livro da sua vida. Eu vou repetir, se você está em Cristo, se Cristo é o seu Senhor e Salvador, a morte física não será a última frase no livro da sua vida. Cristo ressuscitou em glória. E sabe o que a Bíblia nos ensina? A palavra do Senhor nos garante que Ele nos ressuscitará no último dia e que o nosso corpo será transformado, Ele será revestido em glória. Esta é a esperança do povo de Deus, essa é a esperança dos cristãos. Então você não precisa e não deve ter pavor da morte. Muitas pessoas têm pavor da morte, e nesses últimos dias em que a palavra morte tem sido muito falada, citada, ouvida, nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor da vida eterna e não temermos a morte. Queridos, nós veremos as razões para isso, para não temermos a morte. E hoje nós aprenderemos sobre as razões pelas quais os que pertencem a Cristo não precisam temer a morte, não devem temer a morte. Nós veremos isso em 4 partes, nós veremos 4 razões para isso. A primeira delas é que a morte dá início a uma morada eterna nos céus. Eu vou repetir. A morte dá início a uma morada eterna nos céus. Olhe comigo novamente os versos 1 e 2. Nos diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Irmãos, esta carta, esta segunda carta de Paulo aos Coríntios, é vista como a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É interessante estudarmos, quando estudamos essa carta, nós vemos como Paulo é uma carta menos teológica, menos doutrinária, não que não seja doutrinária ou teológica, mas ao escrever essa segunda carta, depois de na primeira carta, Paulo tratar de muitos problemas que aconteciam na igreja de Corinto, nessa segunda carta, Paulo é muito pessoal, Paulo fala das suas angústias, das suas tribulações, dos seus sofrimentos. Um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, ele diz que nenhum outro livro do Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física e espiritual com tanta profundidade e amplitude como 2 aos Coríntios. Paulo escreveu essa carta da província da Macedônia, no decurso de sua 3ª viagem missionária. A palavra-chave desta epístola, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a palavra consolo. É a palavra consolo. Eu espero, queridos, que nesta noite o Senhor nos console e nos dê esperança através da sua preciosa palavra. Paulo, ao olharmos, por exemplo, para o capítulo 4, nós vemos que ele acabara de tratar, Paulo acabara de falar de um corpo fraco, de um espírito renovado. Olhe comigo o verso 16 do capítulo 4. Ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Portanto, não desanimamos.
Essa é a palavra para nós hoje. Não desanime. O nosso corpo, ele pode estar, como ele coloca aqui, né, ele pode estar, o corpo, o homem exterior, o nosso corpo, está se corrompendo, sim, nós estamos envelhecendo, mas o nosso homem interior, não envelhece. Paulo acabara de falar isso. Vejam o que ele diz, ele também fala de um presente doloroso e de um futuro glorioso. Olha o verso 17 do capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqueles nossos irmãos, e o apóstolo Paulo principalmente, passavam tribulações, angústias, como nós cantamos ainda há pouco o texto de Romanos 8, né? Tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Irmãos nossos do passado passaram por tudo isso, mas Paulo está dizendo, não desanimem. Há uma esperança além desta vida. E então, queridos, no verso de número 18, ele fala de coisas visíveis e temporais e coisas invisíveis e eternas. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, como nós estamos, por vezes, atentando apenas nas coisas que se veem. E ligamos a televisão, ou acessamos algum site, ou rádio, seja o que for, ou conversamos com as pessoas e as notícias são as mesmas, morte, contaminação. E ficamos a olhar para essas coisas que se veem e desanimamos e nos angustiamos e ficamos por vezes com pavor da morte porque não temos olhado para as coisas que não se veem, para a nossa esperança em Cristo além desta vida. E agora, Paulo, depois de tratar disso no capítulo 4, agora ele continua a sua argumentação, mostrando que a morte não é o fim da linha, mas é o raiar de uma gloriosa eternidade. A morte não é o fim da linha, a morte não tem a palavra final, a morte não é a última frase do livro da nossa vida, a morte física. Então, a morte, como eu disse, não tem a última palavra, mas nós esperamos o glorioso corpo da ressurreição. E aqui, queridos, num texto complexo, onde Paulo usa figuras de linguagem, tabernáculo, ele usa edifício, e Paulo usa essas palavras de forma figurada. Paulo fala da morte e da ressurreição, Paulo fala do corpo físico como uma tenda temporária, e do corpo espiritual como um edifício permanente. Ele fala da morte como um despir-se do corpo glorificado, como uma vestimenta, né? Bonita, garbosa, com que nos vestiremos. Então, queridos, nós aprendemos nesta passagem sobre morte e vida, nós aprendemos sobre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno, nós aprendemos, queridos, lições preciosas para a nossa vida. E a primeira, então, razão que nós temos para não ter pavor da morte é que a morte física é apenas uma passagem para a eternidade. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo, como eu disse, está usando uma figura de linguagem para retratar a morte e para retratar a ressurreição. Ele menciona tenda temporária. Imagine a figura de uma barraca que eu pedi para as crianças desenharem. Eu não sei se os irmãos já usaram barraca, já acamparam, né, em barraca. Barraca é algo que você carrega, é algo portátil, você vai para um lugar, você monta e fica ali, passa uma noite ou quantas você quiser, e depois você desarma aquela barraca, guarda, e você caminha, vai para um outro lugar, e você arma em outro lugar, e você pernoita ali, e depois você pode... Então você pode viver de maneira itinerante. Há pessoas que usam barracas na época de férias, há pessoas que acampam. Eu já tive a oportunidade de participar de um acampamento numa igreja lá do Paraná, onde nós acampamos em barraca. Foi uma aventura, chuva e uma série de coisas, né? Algo inesquecível. Mas imaginem alguém usando uma barraca não para simplesmente acampar para um passeio, mas alguém morando numa barraca, numa tenda. Como era no Antigo Testamento, quando o povo de Deus... né, usou barracas, usou tendas. Quando, ao longo dos 40 anos peregrinando pelo deserto, assim foi. E armavam a tenda e se estabeleciam ali por pouco tempo. E aí Deus ia guiando o povo, e aí eles tinham que desmontar tudo aquilo, e caminhavam e viajando, e depois... Ou seja, a ideia...
quando Paulo usa a ideia aqui de tabernáculo, quando Paulo usa a ideia aqui de casa, ele está falando de algo, de uma habitação temporária. Então ele menciona uma tenda temporária para falar do corpo físico, transitório, temporário, que se debilita, o nosso corpo que enfraquece, o nosso corpo que adoece, o nosso corpo que morre. Queridos, o edifício permanente. O que é o edifício permanente mencionado por Paulo? Veja o que ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, a nossa barraca, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos. É uma casa eterna, onde ele diz que teremos essa casa nos céus. Então, enquanto a tenda é apenas uma moradia transitória para um viajante, para um peregrino, a casa, o edifício, é uma residência permanente. Paulo está falando de coisas transitórias e coisas eternas. Paulo está falando daquilo que vai passar e daquilo que vai se estabelecer para toda a eternidade. Nos dias de Paulo, a filosofia grega tratava o corpo como algo mau. Mas Paulo não vai dizer que o nosso corpo é algo mau. Mas é algo de fato, este corpo aqui que nós habitamos, ele perece, ele envelhece, nós temos experimentado isso desde o nosso nascimento. Nós temos experimentado o envelhecimento do nosso corpo. E é digno de nota, é o fato de que Paulo não olha, né, para essa verdade como uma vaga possibilidade. Vejam que ele diz: sabemos. Como que dizendo, nós temos a certeza de que nossa vida não está baseada apenas nesses poucos anos que nós vamos viver neste corpo que envelhece. Paulo está dizendo de uma certeza de uma vida além desta vida. Então, queridos, por isso nós podemos ter de fato uma viva e verdadeira esperança. Paulo não lida com essa questão com a linguagem, né, de conjectura hipotética, mas com uma convicção de certeza. Sabemos. Paulo já havia tratado dessa matéria, né, com clareza em outras passagens. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, nós vemos Paulo combatendo a heresia de que não haveria ressurreição no último dia, falando da ressurreição de Cristo, que nos garante a nossa ressurreição. Então, se você quiser estudar mais sobre isso, leia 1 Coríntios 15, leia 1 Tessalonicenses 4, texto até que nós já pregamos, para que isso enche o seu coração da certeza de que nós seremos ressuscitados no último dia. E este corpo, vai ser esse corpo mesmo nosso, esse corpo vai ser ressuscitado e será transformado em glória. E aí nós nunca mais experimentaremos a corrupção que nós experimentamos aqui, a deterioração, o envelhecimento, doença, nada disso. Então, irmãos queridos, qual é a primeira razão para vencermos o temor da morte? A primeira razão é que a morte dá início a uma morada eterna nos céus. Queridos, para o cristão, a morte é a mudança de uma tenda para uma mansão, de uma barraca para uma casa maravilhosa. Para o cristão é isso. Para o cristão, queridos, na morte nós trocamos este casebre que se esmigalha, esta casa que é tão frágil, nosso corpo é frágil, um vírus. Nós temos ouvido falar muito desse Covid-19, um vírus que nós não conseguimos enxergar, se não for através de microscópio, tem causado muitas mortes. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, esta casa terrena, esta casa, ela é muito frágil, este nosso corpo. Um vírus pode fazer um grande mal, uma bactéria pode causar um grande mal, um acidente pode causar um grande mal, uma batida pode causar um grande mal, porque esta nossa casa terrestre, essa nossa casa passageira, ela é muito frágil. Mas, queridos, nós receberemos uma casa feita não por mãos humanas, mas eterna nos céus. O cristão não deve temer a morte, porque sabe que um dia, ao deixar esta tenda, vai receber um edifício celestial. Antes de nós recebermos esse edifício, só para ficar claro, meus irmãos, nós não cremos na doutrina do sono da alma. Tem gente que acha, por exemplo, que ao morrer, aqueles que pertencem ao Senhor vão ficar dormindo, até que o Senhor vai nos ressuscitar. Nós não cremos nisso. A Bíblia fala daqueles que partem e vão estar com o Senhor. Paulo fala que preferia partir e estar com Cristo. Ao morrermos, o nosso corpo fica aqui mesmo.
E você não precisa temer, o que vai ser do meu corpo? Será que vai se deteriorar tanto que Deus não vai conseguir ressuscitar? Não se preocupe com isso, Deus vai ressuscitar o seu corpo, não se preocupe com isso. Mas o fato é que, ao partirmos desta vida, aqueles que já estão em Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, passam a habitar com Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar isso em outras passagens, e nós já passamos para um gozo, para a alegria na presença do Senhor. Então esta é uma esperança para nós. Por isso que nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Porque nós cremos, queridos, que nós partiremos e estaremos com Cristo, e quando Cristo voltar, o que Cristo vai fazer? Vai ressuscitar o nosso corpo. E aí haverá um encontro do nosso espírito, que já vai estar com o Senhor, e vai voltar com o Senhor, se tivermos morrido antes de Cristo voltar, e nós teremos um encontro do nosso espírito com o nosso corpo. Mas não do jeito que ele é hoje, viu? Essa é a boa notícia, Cláudio. O nosso corpo vai ser um corpo transformado em glória, um corpo que não vai envelhecer, um corpo que não vai adoecer, um corpo que não vai sofrer os males que o nosso corpo hoje sofre. E isso deve encher o seu coração de ânimo e arrancar da sua mente, do seu coração, qualquer medo, qualquer pavor da morte. O cristão não deve temer a morte, porque sabe que um dia, ao deixar esta tenda, vai receber um edifício celestial, um corpo ressuscitado e eterno. Por isso Paulo afirma, assim fixamos nossos olhos, diz ele, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Está lá no capítulo 4, verso 18, não naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. A Bíblia diz, queridos, que aqui nós somos o quê? Estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. Nós não precisamos ficar desesperados. Tem gente tão agarrada a este mundo que qualquer pensamento sobre a morte lhe dá desespero, porque para ele a vida é apenas isso aqui. Não fique agarrado a este mundo. Não que nós devamos querer a morte, não é isso não, mas nós não devemos temer a morte. Nós estamos aqui de passagem. É um antigo hino que diz, sou forasteiro aqui. Os irmãos lembram? Talvez alguns lembrem, né? O presbítero Cláudio lembra desse hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Né? Sim, nós estamos aqui de passagem. O nosso lar não é aqui, nós ainda não chegamos em casa. Segunda razão, queridos. A segunda razão para que eu e você não tenhamos pavor da morte, medo da morte, é que a morte, além de nos levar para a eternidade, para uma morada eterna, a morte coloca fim a todos os nossos sofrimentos. Olhe comigo o verso 2 novamente. E por isso, neste tabernáculo, olha o que ele diz, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E olha o verso 4, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, no contexto imediato que antecede esta passagem, como nós mencionamos, Paulo vinha falando de um corpo que se deteriora, de uma leve e momentânea tribulação. Nós já lemos no capítulo 4, os versos 16 e 17. E aqui no capítulo 5, no verso 4, ele diz que neste tabernáculo gememos angustiados. Irmãos, para muitas pessoas, a dor vem e ela fica. Há irmãos nossos, por exemplo, da nossa igreja mesmo, que tem problemas crônicos, não é isso, Douglas? Fernanda sofre com problema crônico, com dores intensas, diárias, nosso irmão Gerson e outros irmãos nossos, que sofrem profundas dores. Para muitas pessoas a dor vem, os problemas surgem e tiram o sono delas, e nós enfrentamos isso também. A doença bate à porta sem ser convidada. A doença vem agindo como uma intrusa, e ficamos até surpresos quando isso acontece, porque nós não ficamos esperando o resultado de um exame, né, que vai dizer que estamos com um problema sério de saúde. Quantas pessoas com problemas da alma, não apenas problemas físicos. Há irmãos nossos, talvez alguns que estejam nos assistindo nesse momento, que sofram dores não no corpo, mas na alma. Dores emocionais, pessoas angustiadas, aflitas, pessoas depressivas. A depressão, queridos, tem sido um mal terrível.
levado pessoas, inclusive, ao suicídio, dores terríveis. Eu creio que só alguém que já tenha experimentado a depressão pode dizer o quão séria e terrível ela é. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, uma pessoa que sofria de depressão, que ela dizia: eu preferia ter câncer, eu preferia ter qualquer outra doença, porque a dor da alma, do espírito, é muito pior do que a dor física. E enquanto aqui, meus irmãos, então nesta tenda frágil, neste corpo, né, nós estamos sujeitos às doenças, aos perigos, às dores. Na morte adquirimos uma mansão que jamais irá ruir. Me chama a atenção, por exemplo, lá João diz, lá em Apocalipse 14, 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E ele, então, vai complementar, ele vai dizer assim, para que descansem de suas fadigas. A morte, para nós, é um descanso. A morte elimina todo o sofrimento físico, emocional. Isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para os que não estão em Cristo Jesus, deixa eu dizer uma coisa. A morte física, ela apenas será uma entrada para a morte eterna. E nós não cremos em aniquilamento, aniquilação da alma, como alguns creem. A Bíblia não fala que aquele que não pertence ao Senhor, que ao morrer deixa de existir, não. Jesus falou várias vezes, aliás, quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Senhor Jesus Cristo, das penas eternas. Isso é uma coisa séria. Então, alguns dizem assim, essa vida é um inferno. Para aqueles que não pertencem a Cristo, para aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, ouça, essa mensagem é muito séria. É uma mensagem de vida e morte. Para aqueles que não pertencem a Cristo, esta vida, por mais problemas que você tenha, ela não pode ser comparada ao inferno. Por pior que seja, por mais sofrimento que alguém possa experimentar nesta vida, ainda assim não pode ser comparada com a morte eterna, separação eterna de Deus. Para aqueles que não pertencem ao Senhor, a morte física não vai levar, como alguns dizem, para um lugar melhor, para um estado melhor, não. Mas para aqueles que estão em Cristo, guarde isso, a morte física será uma libertação, um livramento de todo e qualquer sofrimento. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais luto. É o que nós lemos lá em Apocalipse 21. Irmãos queridos, não precisamos ter pavor da morte, porque a morte física não irá nos trazer prejuízo. Pelo contrário, a morte física irá nos livrar de todo e qualquer sofrimento. A morte física é um livramento. E eu não estou dizendo isso para que você que está sofrendo queira a morte física. Eu não estou dizendo isso. Eu quero dizer para você que está sofrendo, que tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, que a solução não é você tirar a sua vida. Porque conquanto a morte física seja uma libertação do sofrimento físico, há para nós garantia de alívio e de socorro hoje, através de Cristo Jesus, porque Deus condena o suicídio. Então a solução não é tirarmos a própria vida, a solução nas dores, nas aflições que enfrentamos, é a maravilhosa graça do Senhor. Queridos, quando nós lemos nesta mesma epístola, nós vemos Paulo tratando exatamente sobre isso. Quando Paulo fala, queridos, do espinho na carne, Paulo nos ensina, Deus nos ensina que é através da graça do Senhor. Está lá no capítulo 12, diz que Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho na sua carne. E ele diz, por exemplo, no verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, diz ele, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos queridos, se a morte é para nós um livramento de dor, de sofrimento, é possível contar com a graça do Senhor em Cristo Jesus hoje. A minha graça te basta. O que Deus disse para Paulo foi, Paulo, a minha graça é suficiente para te sustentar nas suas angústias, nos seus sofrimentos.
naquele espinho, na carne, que nós não temos ideia o que era, mas era algo que trazia sofrimento. Então tem esperança. Nós podemos ter esperança na vida e na morte, porque nós pertencemos ao Senhor. Na vida nós podemos contar com a graça do Senhor, e na morte nós poderemos contar com o livramento de toda dor e sofrimento, e que habitaremos com o Senhor para todo o sempre. Então, queridos, a segunda razão para que eu e você possamos vencer o pavor da morte é que a morte coloca fim a todos os nossos sofrimentos. Terceira razão, queridos, a terceira razão de que a morte, para vencermos o pavor da morte, é que a morte significa o nosso resgate como propriedade do Senhor. Sabiam disso? Nós pertencemos ao Senhor e a morte significa o nosso resgate como propriedade do Senhor. Olhe comigo o versículo de número 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Queridos, Paulo afirma aqui no verso 5 que o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? É a garantia. Eu não sei se você já teve que penhorar alguma coisa, mas quando você tem algo que você precisa de um valor, e você tem algo, um objeto, por exemplo, de valor, você vai lá e penhora. E você então recebe lá um valor que você precisa, e aquele objeto fica ali penhorado, é uma garantia. Então a ideia de penhor é a ideia de garantia. E o apóstolo Paulo afirma aqui no verso 5 que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de Deus com que ele se compromete a vir e buscar o seu povo com segurança para a herança final. Nós não precisamos temer o que vai acontecer conosco após essa vida, se nós pertencemos ao Senhor. E é por isso que o velho catecismo nos ensina que a nossa esperança na vida e na morte é que pertencemos a Cristo. Na vida e na morte nós pertencemos ao Senhor. E a garantia disso é que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 14, Paulo também fala sobre isso, né? Se referindo ao Espírito, diz ele que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Esse termo penhor era usado nas transações comerciais antigas, significava primeira prestação, primeiro depósito, né? Paulo diz que o Espírito Santo possui o significado de penhor, exatamente porque ele constituiu a primeira parte do pagamento do total que será recebido no futuro. Então, meus irmãos, nós já temos a garantia da vida eterna, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, não há possibilidade, guarde isso, algumas igrejas que ensinam que o crente pode perder a salvação, não. Nós não perdemos aquilo, e pela manhã eu falava sobre isso, quando falávamos sobre bondade e misericórdia do Senhor. Não há como perder aquilo que não recebemos por mérito. Aquilo que não recebemos por mérito, não vamos perder por demérito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo já foi selado em nós, é a garantia do resgate da propriedade do Senhor. Você pertence ao Senhor se você está em Cristo. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida. E Jesus disse: aquele que o Pai me enviou, de modo nenhum lançarei fora. De forma, queridos, que a morte é para nós, significa para nós resgate, como propriedade de Deus. Irmãos, Paulo diz que o Espírito Santo é a garantia de que Jesus voltará para resgatar a propriedade que é dele. E Pedro escreve sobre isso lá em 1 Pedro 2,9. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 14,2, declara, versos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você pertence a Cristo? Então saiba que quando a morte chegar, você não precisa temer, porque se você pertence a Cristo, o resgate é certo. Nós pertencemos a Cristo e a morte significa propriedade de Deus. O céu é um lugar, e tão logo esteja ele preparado, o seu nome será chamado. Então, irmãos, não há por que temer a morte. Não há por que ter pavor da morte, porque nós pertencemos ao Senhor. Na vida e na morte. O apóstolo Paulo chega a dizer: pois se vivemos, para o Senhor vivemos,
Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E como ele escreveu em Romanos 8, o que nós acabamos de cantar, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele cita tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, diz Paulo em Romanos 8, que está, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós pertencemos a Cristo na vida e na morte. A pergunta que eu faço para você é, você pertence a Cristo? Porque se você não pertence a Cristo nesta vida, você não pertencerá a Cristo na morte. Se você não pertence ao Senhor nesta vida, você não pertencerá ao Senhor na morte. Você precisa ter absoluta certeza. Eu desafio você hoje a a tratar disso seriamente diante de Deus. Você pertence ao Senhor? Se você não pertence, você precisa se render ao senhorio de Jesus Cristo, para que você pertença a Ele na vida e na morte. Por último, queridos irmãos, a quarta e última razão aqui no texto, que nos leva a vencer o pavor da morte, é o fato de que o céu significa, para aqueles que estão em Cristo Jesus, uma premiação. Vejam o que diz o apóstolo Paulo nos versos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo. É preciso, logo no início aqui, deixar claro que o texto não está tratando de salvação por obras. Não significa que todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e aqueles que fizeram coisas boas, boas obras vão ser salvos, aqueles que não praticaram boas obras vão ser condenados. Não, Paulo não está tratando disso, porque o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo lá Efésios 2, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo não está tratando de salvação pelas obras aqui. Este texto, meus irmãos, não trata então de salvação pelas obras, mas, na verdade, fala que todos compareceremos perante o tribunal do Senhor. O que o apóstolo Paulo tem em mente quando diz que cada um receberá segundo o bem ou mal que fez por meio do corpo, é que Deus recompensará os cristãos que agiram com fidelidade, enquanto os infiéis sofrerão a perda destas recompensas, né? Mas serão salvos, todavia, como pelo fogo, como ele trabalha lá em 1 Coríntios 3. A Bíblia fala, queridos, de galardão. A Bíblia fala, e não me perguntem o que é isso, eu não sei dizer para os irmãos o que é o galardão. Eu não sei, porque a Bíblia não é clara quanto a isso. Alguns creem que vai ser capacitação de um maior gozo na glória. Outros dizem que, como haverá governos, né, no novo céus e nova terra, serão posições de governos, mas tudo isso é especulação. Fato é que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, e a Bíblia fala de recompensa. Mais uma vez, não é salvação. A salvação, queridos, como nós falávamos pela manhã, é obra de Cristo. Nós não recebemos a salvação por mérito, porque nós não temos méritos para a salvação. Foi Cristo quem pagou o preço, foi Cristo quem levou sobre si a culpa dos nossos pecados, foi Cristo quem obedeceu de forma perfeita. É Cristo quem é o justo, nós somos salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, pelas obras da Trindade. Agora, nós que somos salvos, Pedro, por exemplo, trata disso na sua epístola, sede santos como eu sou santo. Pedro diz que nós precisamos levar a sério a nossa santificação, não para a salvação, porque nós já pertencemos a Cristo, mas para agradar ao Senhor, para sermos agradáveis ao Senhor, para crescermos em santificação, para desenvolvermos na nossa vida espiritual, para a maturidade cristã, fazendo bem para os outros, e tudo isso nós estamos ajuntando os brasas. E então a Bíblia fala sobre galardão. Então para nós, a morte, além de termos a certeza, a morte física, além de termos a certeza da vida eterna, para aqueles que agradam ao Senhor, para aqueles que vivem uma vida agradável ao Senhor, ainda a Bíblia fala destas recompensas.
A palavra que Paulo usa aqui, né, para tribunal, significa trono para concessão de prêmios. Há um prêmio que vamos receber quando comparecermos diante de Jesus. E embora não nos sendo revelado o que será, com certeza deve ser algo maravilhoso, surpreendente. O apóstolo Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para você? O morrer é lucro? Deixa eu dizer uma coisa para você: se o viver não for Cristo, o morrer para você não será lucro. Nós, queridos, aprendemos nesta noite sobre as razões para vencermos o pavor da morte. Para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte não é a palavra final, não é a última frase no livro da nossa vida, mas é apenas uma passagem para a vida eterna. A morte para nós apenas será uma transição, uma mudança de uma casa tão frágil, tão debilitada e debilitante para um edifício. Não tema a morte se você está em Cristo, mas se você não está em Cristo, busque ao Senhor, clame ao Senhor, busque a salvação em Cristo Jesus. A morte para nós não é a última palavra, porque é apenas um livramento dos sofrimentos desta vida. A morte para nós não é a última palavra, meus queridos e amados irmãos, porque na morte nós estaremos com o Senhor. E é isso que enchia o coração do salmista Davi, quando ao terminar o Salmo 23, ele diz: bondade e misericórdia, como nós aprendemos pela manhã, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A pergunta que eu fiz no início eu quero repetir. Você tem medo da morte? Você tem pensado sobre a sua morte? Não ignore. Eu quero dizer para você que há esperança. Alguém disse que a única coisa que não tem jeito é a morte. Tem jeito sim. Não para a morte física, mas Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus sabia que Lázaro morreria tempos depois fisicamente. Mas é por isso que Jesus fala sobre vida e vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há uma música que eu sempre achei muito bonitinha, que ela foi composta pelo Toquinho, e a música Aquarela, você já deve ter ouvido. E às vezes eu vejo até em programações de escolas, crianças cantando: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Tão bonitinha essa música. Mas no final dela, e mostra o pensamento de um existencialista, ele diz assim: um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Olha o que ele diz do futuro. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora para chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada, preste atenção no que ele diz, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo, onde vai dar. Eu sei, queridos, o fim da minha estrada onde vai dar. Aqueles que estão em Cristo Jesus podem ter certeza, podem ter absoluta certeza da vida eterna com Cristo Jesus. Diferente do que diz essa bonita música, nós cremos que nós sabemos qual é o fim da nossa estrada. Ele termina dizendo: vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Sim, ao compararmos a nossa vida como Toquinho a uma aquarela, ela vai descolorir, sim. Ela vai descolorir. Nós vamos experimentar a morte física se Cristo não voltar antes. Mas o Senhor vai recolorir com muito maior, com muito mais cor, brilho, intensidade e poder a nossa vida. Porque nós receberemos um corpo, após a ressurreição, um corpo glorificado, transformado em glória. E habitaremos, reinaremos com o Senhor para todo sempre. Então sim, eu sei o fim dela, eu sei bem ao certo onde vai dar. A minha vida vai dar na eternidade. Não porque eu mereça,
Não porque eu alcancei isso por mim mesmo, mas porque Jesus Cristo garantiu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Eu quero convidar você agora a refletir sobre isso, este assunto tão sério. As crianças desenharam uma tenda, uma barraca e uma casa bonita, uma mansão. E as crianças também aprenderam hoje que o nosso corpo aqui, a nossa vida aqui, é como essa barraquinha. Nós ficamos doentes, nós envelhecemos, nós vemos o vovô e a vovó envelhecer, o papai e a mamãe, mas a nossa esperança, crianças, é que um dia nós vamos receber um edifício, uma mansão, uma casa que não vai se destruir, porque um dia nós vamos ter um corpo glorificado e nós vamos habitar com o Senhor para todo sempre. Você crê nisso? Você tem medo da morte? Se você quiser resolver isso, você pode. Não por você mesmo, não pelo seu esforço, mas o amor lança fora todo medo. E através de Cristo Jesus, você pode ter segurança na vida e na morte. Porque se você pertence a Cristo, você pode ter segurança nesta vida e na morte. Porque aqueles que pertencem a Cristo, a esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, mas a certeza da vida eterna, da ressurreição, da habitação com o Senhor para todo sempre. Você crê nisso? Não deixe para depois. Busque ao Senhor agora. Talvez você já sirva ao Senhor há muitos anos e continue com medo da morte. Confie no Senhor. Pare de ficar agarrado a esta vida e resolva olhar além. Resolva crer no Senhor e confiar que a bondade e a misericórdia vão certamente seguir na sua vida e que você habitará com o Senhor para todo sempre. Você não precisa ter medo da morte. Confie no Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. E se você crê nele, ainda que você morra, você viverá. E viverá eternamente. Vamos entoar o final do hino que nós cantamos no início. Nos céus com